Amigas, amigos, olá! A ONU é uma instituição em crise financeira nos últimos anos. Por que a ONU está em crise em termos de recursos na atualidade nos últimos anos? Bom, para nós entendermos este problema da organização na atualidade, nós precisamos entender como se formam as receitas da organização. Em 2022, a ONU teve uma receita total de 74,3 bilhões de dólares. Mas como esta receita se formou? Vamos a alguns recortes desta receita de 74,3 bilhões de dólares. Deste total, 6,1 bilhões, 8% do total, veio das chamadas contribuições voluntárias. Países, organizações não governamentais, bancos de desenvolvimento podem colocar dinheiro na organização, de modo que as agências possam utilizar esses recursos livremente. Mas nós temos uma fatia muito maior na receita da ONU, 18%. 13,3 bilhões de dólares, que são chamadas contribuições avaliadas. Meninas, meninos, para o país ser membro da organização, ele precisa cumprir as suas obrigações, entre outras, pagar anualmente as contribuições avaliadas. Essas contribuições que são definidas pela organização são estabelecidas mediante uma regra, um cálculo que envolve, entre outros, por exemplo, o PIB do país, a participação ou não do país no Conselho de Segurança das Nações Unidas e, consequentemente, potências mundiais mais endinheiradas pagam mais. Países mais pobres pagam menos. Estados Unidos e China são os países com maiores contribuições que nós encontramos na atualidade. E para que servem essas contribuições? Ora, primeiro, para o orçamento regular da organização. A Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, são instituições do sistema ONU. Elas precisam de dinheiro para funcionar, que vem dessas contribuições avaliadas, o pagamento dos países. E ainda o orçamento das missões de paz, da Organização das Nações Unidas. Mas a maior fatia da receita do sistema ONU em 2022 veio das chamadas contribuições destinadas. 67% do total das receitas, 49,6 bilhões de dólares. Essas contribuições destinadas são doações vinculadas a projetos específicos, a setores, a regiões do mundo, algo que é estipulado pelo doador. Por exemplo, o país Reino Unido, ele vai fazer uma doação para o Sudão. Mas espera aí, uma doação para o Sudão através da ONU? Não. É uma contribuição destinada, uma doação para educação para jovens meninas do Sudão. Então o Reino Unido tem uma preocupação com a educação, tem uma preocupação com as assimetrias de gênero em sociedades machistas e faz uma doação especificamente para isso. A Unesco, a Unicef, vai utilizar esse dinheiro especificamente nesta função de educação para meninas do Sudão. Estes valores são os maiores da receita da ONU em 2022, 49,6 bilhões, 67% do total. Bem, aí está a receita da organização, por exemplo, em 2022, não varia tão significativamente em 2021, em 2024, em 2025, com destaque para contribuições voluntárias básicas, contribuições avaliadas, as contribuições necessárias de cada país e as contribuições destinadas quando o doador faz a vinculação do recurso. Mas por que a ONU está em crise? Porque há inadimplência, os países que deveriam pagar não pagam os valores que são necessários, como por exemplo, os Estados Unidos é o maior inadimplente da ONU na atualidade, 1,1 bilhão de dólares de inadimplência. E vejam, é um valor significativo. Se a receita total da organização em 2022 foi de 74 bilhões, se as contribuições avaliadas, somadas de todos os países, as contribuições necessárias são de 13 bilhões, então um país dever 1 bilhão faz muita falta para a organização. A China está devendo 619, a Argentina 370, o Irã 67 milhões, a Venezuela 43 milhões de dólares. Com a inadimplência dos países, então a ONU fica enfraquecida no cumprimento das suas funções. Nós estamos falando desde o Brasil, então o país no qual nós nos encontramos está em dia ou não com as suas obrigações? Bem,
A imprensa costuma dizer que em governo Bolsonaro o governo conseguiu atingir superávit nas suas contas, etc, etc. Mas o que a imprensa às vezes esquece de dizer é o que o governo Bolsonaro fazia para controlar as contas públicas. Por exemplo, não pagar os compromissos internacionais, entre outros com as agências regionais, com as entidades regionais, Mercosul, com o Parlasul, com a ALAD, mas também com a Organização das Nações Unidas. Em primeiro ano de governo Lula, o governo Lula pagou 289 milhões de reais em atraso do Brasil para a ONU e mais 1,1 bilhão de reais nos compromissos brasileiros em missões de paz. O Brasil, portanto, hoje está quitado com a organização, é um reforço ao multilateralismo mundial, algo que não estava dado no governo anterior. Bem, vamos aprofundar esse problema das receitas da ONU. A ONU estabeleceu os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas ampliou esses objetivos para objetivos de desenvolvimento sustentáveis, metas socioeconômicas ou socioambientais que deveriam ser atingidas em escala mundial até 2030. Mas vamos dar uma olhada como estão esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis na atualidade. Processo global. Nós temos as metas devendo ser atingidas até 2030, faltam 5 aninhos, mas até hoje 15% das metas foram atingidas. A regressão crítica em 30% dos projetos. Pobreza extrema era um objetivo de desenvolvimento sustentável, o objetivo é a erradicação total até 2030. Hoje nós temos 575 milhões de pessoas vivendo com menos de 2 dólares e 15 centavos por dia. Fome, nós temos quase 10% da população mundial em fome crônica e as emissões de gases de efeito estufa até 2030 elas deveriam ser reduzidas em 45%, mas até 2025 e desde 2010 elas aumentaram em 14%. Se a gente pegar só o recorte de pobreza extrema, hoje nós temos 575 milhões de pessoas vivendo com menos de 2 dólares e 15 centavos por dia. Mas no ritmo atual de erradicação da pobreza, nós não vamos conseguir eliminar a pobreza extrema até 2030, mas até 2100, se é que haverá um mundo até lá. Isso está relacionado com problemas estruturais mundiais nos quais a organização acaba estando envolvida. Os problemas socioeconômicos mundiais estão ligados, entre outros, a 2 fatores muito importantes: neoliberalismo e crises políticas. Neoliberalismo, com a deslegitimação da intervenção do Estado na economia, algo que se tornou a essência do pensamento econômico em termos de políticas econômicas a partir do final do século XX, nós passamos a ter o Estado deslegitimado na intervenção econômica, investindo menos em educação, em saúde, em programas sociais, aposentadoria, em erradicação de pobreza e assim sucessivamente. Teoricamente, à luz do neoliberalismo, o mercado deveria atuar para resolver esses problemas, mas ele não atua eficientemente. Consequentemente, os problemas se agravaram desde o século XX e agora ao longo do século XXI. Mais ainda, crises políticas que se traduzem em conflitos civis, em guerras entre os países. Tudo isso mostra a necessidade de aumento das intervenções da ONU, mas os países não estão pagando as suas contribuições necessárias, as suas contribuições ditas avaliadas, e, consequentemente, a ONU enfrenta um cenário no qual ela é muito mais demandada, exigida, sem recursos para tanto. A mesma coisa vale para a ideia do multilateralismo que pressupõe que nós tenhamos regras estabelecidas entre os países, entre os atores internacionais, para sua convivência mais harmoniosa. A própria ONU é uma manifestação da ideia de multilateralismo. Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento, todos eles são manifestações de multilateralismo, mas ele está em baixa nos últimos anos. O multilateralismo está em baixa em favor da ação unilateral dos diferentes países, em especial de algumas potências mundiais. Eu estou pensando nos Estados Unidos em escala mundial, estou pensando em Israel em escala regional. Daí nós temos os desdobramentos deste rompimento do multilateralismo, como, por exemplo, a guerra Rússia
OTAN, Rússia contra a OTAN, através da Ucrânia, guerra por procuração na Ucrânia. A guerra aparente é Rússia-Ucrânia. A guerra real é a OTAN colocando todos os seus recursos na Ucrânia em guerra contra a Rússia. Mais ainda, Israel na abertura de diferentes frentes de combate na Ásia Ocidental e Oriente Médio, a quase totalidade dessas frentes de combate marcadas pela ilegalidade no direito internacional, além de conflitos civis como em Mianmar, como República Democrática do Congo e como no Sudão. Nesse mundo mais conturbado, menos multilateral, mais violento, a ONU seria necessária, entre outros, para missões estabilizadoras, missões de paz, os capacetes azuis da ONU. Essas missões são problemáticas em diferentes aspectos. Por exemplo, a MINUSTAH, que foi liderada pelo Brasil lá no Haiti. Ela era uma missão militar e tinha seu componente civil, mas uma primeira crítica: os problemas socioeconômicos e políticos de um país, de uma região, não são resolvidos com uma intervenção fundamentalmente militar. Mais ainda, os soldados liderados pelo Brasil passaram a ser acusados de uma série de crimes, violência, inclusive violência sexual contra a população haitiana. Eventualmente, a população haitiana passou a ver a missão da ONU, a MINUSTAH, como uma força invasora no seu território. As missões de paz da ONU, elas são muito problemáticas e precisam de uma reformulação, não da extinção. Ainda mais dentro do cenário atual, como a gente acabou de ver, um cenário menos multilateral, um cenário de mais guerras, conflitos, que demandam um aperfeiçoamento dessas missões. Nesse cenário, onde as missões deveriam ser mantidas e aperfeiçoadas, nós encontramos a seguinte manchete do portal Reuters, de 15 de abril de 2025. O governo Trump propõe acabar com o financiamento para a manutenção de paz da ONU. Então, insisto, é um mundo no qual a ONU é cada vez mais necessária e ela está cada vez mais enfraquecida econômica, financeiramente, consequentemente, administrativamente, para poder atuar com eficiência. Eu sei disso. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também sabe. E por isso ele propôs, agora em 2025, o projeto ONU 80. Por que ONU 80? Porque 2025 é o aniversário de 80 anos da organização. E daí a ideia de uma reforma administrativa da organização. Reforma administrativa que envolveria 3 eixos fundamentais. O primeiro eixo foca na eficiência e eficácia interna da organização, reduzindo burocracias, transferindo funções para regiões mais baratas e onde a atuação da ONU é mais emergencialmente necessária, atuando mais eficientemente diretamente. É o caso, por exemplo, do fortalecimento do escritório da ONU em Nairobi, no Quênia, né? E vejam, quanto custa manter uma infraestrutura física e pessoal na sede da ONU em Nova York? Tá? Em Nova York, Estados Unidos, é um país extremamente caro para pessoas e para a manutenção de instalações. No Quênia, isso é muito mais barato, mais ainda, onde a ação da ONU é mais necessária em termos socioeconômicos, ajuda social, ajuda humanitária. É claro que lá no sul global, aqui no sul global, e não lá em Nova York. Então você coloca o pessoal da ONU, suas infraestruturas, onde há necessidade e o custo disto é muito menor, aumentando a eficiência no uso da organização. Dentro dessa lógica de eficiência, dentro dessa primeira frente do projeto ONU 80, nós poderíamos ter um enxugamento de algumas missões da ONU. Eu cito 2. A UNTSO, UNTSO, que foi criada para supervisão de tréguas. E poderia haver um enxugamento, eliminação também da MINURSO, 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 a missão da ONU para o Saara Ocidental. Quando vocês podem pensar, poxa, peraí, mas tréguas são importantes e precisa haver uma instância da ONU de fiscalização. E mais ainda, os problemas no Saara Ocidental nem de longe estão resolvidos. Como a gente extinguiria essa missão? Bem, daí nós precisamos pensar nas funções específicas destas missões e se existem outras que estão cumprindo isso na atualidade ou se a própria missão ainda pode cumprir as suas missões
de origem, os seus objetivos de origem. É o caso da Minurso. Ela foi criada em 1991. A ideia era viabilizar um referendo no Saara Ocidental para legitimar o governo do país e a ilegitimidade da intervenção de tropas pelo Marrocos. Mas, desde 1991, a Minurso nunca conseguiu fazer isso. Mas ainda tem pessoal diplomático atuando na região, pessoal diplomático que não tem mandato para proteção de civil, mas tem custos para a organização. Então veja, essa missão perdeu o sentido de existência. Então o Saara Ocidental poderia demandar, quem sabe, uma outra missão estabilizadora, mas não é essa que perdeu o sentido de existência, mas continua existindo. E a UNTSO, ela foi criada em 1948. No contexto da primeira guerra entre Israel e países árabes. Dentro do armistício estabelecido entre países árabes e Israel, foi criada a UNTSO para fiscalização deste armistício, mas, insisto, as funções da UNTSO são cobertas hoje por várias outras missões da ONU em vários outros diferentes contextos, o que entra em diálogo, portanto, com a primeira frente dos 3 eixos de reforma ONU 80, eficiência e eficácia interna, reduzindo burocracias. Mas existem outros 2 eixos. Existe o eixo de revisão de implementação de mandatos e mudanças estruturais na organização, eixo 2 e eixo 3. O eixo 2, revisão de mandatos. Nós encontramos a ONU hoje farta em escritórios em países do mundo. A ONU tem vários escritórios em diferentes países do mundo, muito mais de um escritório em vários países do mundo. E frequentemente esses escritórios foram criados para cumprimento de funções para as quais, pensando economicamente, há uma destinação de verbas pífia por parte da organização, mas há um escritório, há pessoal ocupado, que às vezes gera mais custos do que o próprio orçamento que o escritório vai gerir para o cumprimento das suas funções. Então esse escritório poderia ser enxuto, coberto por outros escritórios, por outros mandatos dentro do próprio país, o que dialoga, portanto, com este último aspecto importante, a sobreposição de funções dentro da organização. Lembra do exemplo que eu dei há pouco? A ideia de a Alemanha doar dinheiro para a guerra da Ucrânia. Doar dinheiro para a ONU, para a saúde mental das populações ucranianas na guerra da Ucrânia, certo? Muito nobre por parte da Alemanha fazer essa doação anual de 50 milhões de dólares, mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que faz parte da família ONU, a OMS já atua na Ucrânia, com diferentes programas de saúde, inclusive de saúde mental, mas a Alemanha faz o que a gente viu logo no comecinho do podcast, uma contribuição vinculada, uma contribuição destinada. Essa contribuição destinada é um dinheiro específico para a saúde mental. Consequentemente, esse dinheiro entra em sobreposição com outros programas que a OMS já está fazendo para a própria região. Isso faz com que haja uma quebra de sinergias, a desperdício de recursos. Bom, eu sei disso, isso parece bastante óbvio. Então, como é que a ONU não se dá conta disso? É claro que a ONU sabe, mas há um problema político de alta gravidade para resolver esse problema. Primeiro, a contribuição destinada, ela não faz parte do orçamento da ONU vinculado a países. Então as agências captam esses recursos de doadores entrando numa espécie de disputa entre as agências. Agências, a Unicef, o Acnur, a OMS, a FAO da alimentação, o PNUD do desenvolvimento, eles concorrem entre eles por doadores. Bom, nessa concorrência já aparece um primeiro problema, porque ao invés de haver recursos que são fixos e geridos de uma maneira ampla pela organização, não. A gente tem concorrência entre instituições. Uma que precisa mais, não ganhou esta concorrência e fica com menos, mas há um segundo problema dessa concorrência. Para eu, agência, ganhar mais doadores, eu preciso mostrar serviço. Como é que eu mostro serviços? Oficinas realizadas,
kits distribuídos à população, aplicativos de smartphone que eu criei. Eu mostro para o doador números, dados, mas não necessariamente dados que traduzem o cumprimento da missão efetivamente de melhoria de segurança e bem-estar das populações. Há, portanto, uma espécie de introdução de lógica de mercado, uma concorrência pelo mercado. Não importa qual é a qualidade do bem ou serviço. O que importa é você conseguir parcelas de mercado. Que lanche poderia ser pior do que aquele lanche do palhaço com um M amarelo? McDonald's, um lanche que, na minha opinião, tem um gosto deplorável e que, do ponto de vista mais objetivo da nutrição, é lamentável do ponto de vista nutricional, mas não importa a qualidade, o que importa é que ele consegue obter fatias de mercado, venda, rentabilidade. E se a gente colocasse essa mesma lógica dentro das agências que disputam doadores? Então, ao invés das agências cumprirem a sua missão final, elas estão fazendo uma coisa ruim como o lanche de McDonald's. Nós temos ainda uma última coisa muito ruim. Essa lógica de contribuição destinada é muito difícil de ser revertida, porque ela forma uma parte significativa do orçamento total da organização. São 67% da receita da ONU. Como a gente viu no começo, quase 50 bilhões de dólares. Os maiores doadores destinados são países que são potências mundiais. E eles não estão doando porque eles são felizes, eles estão doando pelo seu soft power, eles estão doando para se capitalizarem politicamente e querem ter a sua chancela, a sua bandeira dentro do mandato que eles estão financiando. E por isso essa lógica de contribuição destinada, que acentua a competitividade entre as agências, é vinculada à demanda de poder das maiores potências mundiais doadoras, e isso então atrapalha significativamente o funcionamento da organização. É contra isso, é uma reforma em relação a esses procedimentos de aquisição de recursos que o projeto ONU 80 do Antônio Guterres está se levantando. Bem, é isso para hoje. Nós trabalhamos alguns aspectos ligados às receitas da organização, que estão em crise na atualidade. Talvez vocês estejam pensando, mas uma crise muito mais grave é a crise da ONU no que diz respeito à intervenção para a manutenção do multilateralismo, o funcionamento ou não do Conselho de Segurança da ONU, a dita paralisia da instituição em eventos como a guerra da Ucrânia ou a guerra em Gaza. Sim, isso é um ponto muito polêmico e bastante importante, mas que será objeto do nosso segundo vídeo sobre a Organização das Nações Unidas. No vídeo de hoje, as receitas da organização e o projeto ONU 80 para tentar superar esses problemas das receitas. Bom, nosso projeto ONU 80 no vídeo de hoje, e já sabem, se tiverem algum problema, alguma dúvida, é só me acessarem a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!